que é proteína? Vamos entender um pouquinho do conceito dela. Então, proteína é um composto orgânico presente em nosso organismo vivo. As proteínas são a substância mais encontrada, na verdade, e está representado entre 50% e 80% em nossos tecidos. A estrutura da proteína, ela é formada por 4 elementos. Isso mesmo, pessoal. Quando eu digo que a proteína tem uma estrutura primária, eu digo também que é uma estrutura linear. Isso quer dizer que a proteína é somente ligações peptídicas. Por que falamos que a estrutura é linear? Porque ela vai formar uma linha. Olha só, quando eu pego um fio de uma linha telefônica e eu estico esse fio, é essa linha que é formada com os resíduos de aminoácidos. Secundária, que é o resultado da extensão desse primeiro passo da estrutura primária. Ou seja, assim, à medida que a cadeia peptídica, pessoal, peptídica por quê? Porque estamos falando de aminoácido. Ou seja, na medida que a cadeia peptídica de aminoácido aumenta, uma parte interage com a outra em ponto central de estrutura, que ocorrem de duas formas, em forma de folha e também classificada como forma de hélice. Vamos falar um pouquinho dessa forma de hélice. A representação dessa estrutura, nesse caso, os resíduos da cadeia de aminoácidos interagem entre si, de forma que o resultado é uma estrutura helicodial, pessoal, ou seja, em formato cilíndrico. Já a de folha, nesse tipo de forma, as cadeias laterais da proteína interagem entre si, em um mesmo plano. Qual, assim, o ponto que liga um com o outro, pessoal? É que em ambos os casos, as interações entre os aminoácidos podem ocorrer por meio de ligação de hidrogênio, por fontes de enxofre, pessoal. Estrutura terciária das proteínas. Ela acontece quando as estruturas primárias das proteínas drogam-se sobre si mesmas. Elas dão origem a uma disposição espacial denominada de estrutura terciária. Ela ocorre geralmente como resultado de ligações de enxofre, conhecidas como pontes de sulfetos. Mas podem ocorrer outras ligações espaciais também, como as realizadas por átomos de metais. A seguir, temos a estrutura terciária da mioglobina. Existem algumas proteínas que possuem mais de uma cadeia peptídica, sendo que cada cadeia apresenta uma estrutura primária, secundária e terciária característica. Dizemos que uma proteína formada por mais de uma cadeia é formada por subunidades. Neste contexto, denomina-se estrutura quaternária, o arranjo espacial resultante da união de duas ou mais cadeias proteicas que formam uma proteína. As subunidades unem-se através das mesmas forças intermoleculares, com destaque especial para as interações hidrofóbicas e executando as ligações covalentes. A insulina, a quimiotripsina e a hemoglobina são exemplos de proteínas que apresentam estrutura quaternária. A figura apresenta uma estrutura quaternária. Observe que há dois tipos de cadeias polipeptídicas, constituindo por duas subunidades.